uma live com a minha convidada, convidada, não é convidada, a live é das duas, não é mesmo? E esta semana, ou melhor, na semana passada ficámos com a pergunta no ar, respirar fundo ajuda, mas não é suficiente. Hoje queremos desenvolver mais isto. E quem eventualmente não nos conheça, a gravação da primeira live está no meu canal do YouTube, podem procurar Growing Together Pro, e para ficar a conhecer quem nós somos e também do que é que falámos desta questão de quando nos salta a tampa, o que fazer, e foi bastante interessante. Hoje estamos então aqui de volta, espera aqui da Hilda para continuarmos esta conversa. Ora, onde é que tu andas, Hilda? Hoje, excepcionalmente, um bocadinho mais tarde aqui, porque a ideia é fazer à uma. Hoje tivemos outro compromisso que não podemos. E gostava de saber desse lado, quem é que tem assim um bocadinho mais... Ora, já está aí. E já está. Oi, espera lá. Ficou ao contrário. Olha, tem uma paisagem bonita. Olha lá, tem uma paisagem bonita. Estás a ver? Ficas a ver qual é que é a minha vista posterior, hein? Estar a trabalhar com um canto verde, adoro. E com este solinho todo, então. Maravilhoso. Muito. Só peço ir lá para fora, não é nada. É verdade. É isso. Vamos então dar continuidade muito rapidamente só. Portanto, eu sou Sandra Caracol, sou mentora de mães, ajudo mães que querem gostar da sua própria versão mesmo nos momentos mais desafiadores. Hilda, assim numa frase, queres só dizer então o que fazes tu? És mentora de mães e de pais, não é? Sim, Então, trabalho mais com mães, mas pronto. Os pais também precisam. Eu sou facilitador Heal Your Life, também ajudo as pessoas a se consciencializarem da sua forma de sentir e de estar na vida. Sigam-nos, a minha página de Instagram é Vibra pela Vida. E tu, Sandra, qual é que é? É o growingtogether.pro. Exatamente, quem nos vier depois a ver as gravações e tudo, tiver no YouTube, que nos sigam também aqui no Instagram, para conhecerem mais do nosso trabalho e como é que nós trabalhamos, como é que podemos ajudar, não é mesmo? Exatamente. O objetivo é mesmo perceber, ou melhor, dar-nos a conhecer e as pessoas perceberem que existe muita coisa que precisam de saber, que precisam de se consciencializar. Todos nós estamos em crescimento. A nossa vida é uma onda de desafios e precisamos estar atentos a nós próprios, às nossas emoções, a perceber como é que as nossas emoções se refletem em quem está à nossa volta, nomeadamente os filhos, porque muitas das vezes nós, quando educamos da melhor forma que sabemos, mas é importante termos consciência da nossa própria forma de sentir para isso não afetar de uma forma negativa os nossos filhos, não é? É isso mesmo, até porque a nossa forma como nós sentimos, como lidamos com o comportamento deles, afeta o comportamento deles. Portanto, se nós queremos que os nossos filhos se portem melhor, precisamos de saber aqui muito das nossas próprias emoções, de lidar com as nossas emoções, porque afinal somos o principal exemplo deles, não é? E daí então trazemos esta a questão de dentro para fora e de falar das emoções, de explicar o que é que as emoções falam. Na nossa primeira live, então, fizemos um bocadinho da nossa apresentação, como é que chegámos até aqui, esta questão de quando nos salta a tampa, das nossas próprias histórias pessoais, e hoje queremos desenvolver, porque realmente só respirar, como eu também falámos nisso, não é? Não chega. Portanto, então, se não respirar só não chega, o que é que podemos falar? E tu, na live passada, falámos daquilo do só por agora, não sei se queres aprofundar isso. Exatamente, sim. Mais do que respirar, porque o ato de respirar é inato em nós, é a primeira coisa que fazemos quando nascemos e é a última coisa que fazemos antes de morrer, portanto é algo que está inato em nós. Ainda assim, precisamos de ter consciência do tipo de respiração que estamos a ter e devemos de juntar sempre à nossa forma, ao nosso respirar, uma boa intenção. A intenção daquilo que nós queremos para o momento. E quando eu falava de só por agora eu sou calma, é aquele tipo de pensamento que nos ajuda a controlar os nossos próprios impulsos, que nos ajuda a parar, respirar
intencionar só por agora, eu sou calma e por isso, neste momento, eu não vou responder, eu não vou gritar, eu não vou ter uma atitude menos positiva. E se calhar quem nos ouve pensa assim, está bem, mas as coisas acontecem na hora e é na hora que a gente resolve. Só que existe aqui um grande problema que as pessoas não se apercebem. Quando eu me deixo ir na onda da raiva, digamos assim, em que eu ralho e parafusto e faço coisas sem grande lógica, eu não estou mais do que estar a dar um ensinamento à outra pessoa, eu estou-me a prejudicar a mim própria. Eu estou a sair do meu centro de tranquilidade, de paz, de serenidade, o que significa que eu estou a sair do meu espaço onde eu consigo racionalizar as coisas da forma mais plausível para mim e para os outros. E então, se eu saindo desse eixo, desse espaço seguro e de consciência, eu passo a fazer coisas que não quero, que não devo, e faço esse exemplo para as crianças. Portanto, aqui acho que tu poderás também aqui explicar muito qual é que é depois aqui o reflexo para as crianças, não é? Sem dúvida. E a semana passada estávamos a falar até da questão do impacto eu falei da minha experiência pessoal enquanto bancária, trabalhar com pessoas que violavam um bocadinho os meus princípios e de injustiça e que era falta de respeito e como eu perdia a razão pela forma como eu falava, que acabava por ser dominada pelas minhas emoções. E o que também como exemplo, apesar de ser no trabalho que eu tinha mais estes valores, em casa não eram os valores, mas era o comportamento dos meus filhos, principalmente a minha mais nova, que eles até têm 11 anos de idade de diferença e ele sempre muito responsável e ela é que era daquelas que me provocava constantemente. O que é que acontecia? Eu não tinha gestão emocional, eu não conseguia lidar com tudo o que eu sentia dentro de mim, que me provocava este saltar a tampa, e em casa acontecia a mesma coisa, porque quando nós não temos as ferramentas para um lado, é para o outro também, não é? E acabava por ser mais agressiva na forma de falar, de dar muitas vezes uma palmada, e isto tem tudo a ver connosco, com aquilo que nós sentimos. E apesar de eu ter mudado muito a forma de educar, de ter começado a usar a estratégia da disciplina positiva, portanto, que é o equilíbrio entre a firmeza e a gentileza, não é permissividade, ao contrário do que muita gente diz, mas portanto, a minha filha já tinha os seus 11, 12 anos quando eu comecei a integrar isto, mas eu hoje noto ainda nela certas atitudes que têm a ver com os primeiros anos, com a forma como eu lidava com o comportamento dela e muito na defesa. Por exemplo, se eu lhe digo alguma coisa, ela diz, mas estás a dizer isso? E eu assim, ui, espera aí, porque é que estás a responder dessa forma? Porque ela se defende porque cresceu durante muitos anos a sentir-se atacada, porque sem querer a minha forma de lidar com ela era um ataque. Então ela defendia-se, e isso acho que nós muitas vezes não nos apercebemos de que, seja em qualquer tipo de relação, mas a forma como nós falamos, muitas vezes então se for assim mais agressiva, mais impulsiva, faz com que outra pessoa não nos ouça e apenas se defenda. E os nossos filhos... Ontem estive a facilitar mais uma sessão do curso que está a decorrer neste momento, o curso Heal Your Life, e o tema era precisamente os relacionamentos. Estávamos precisamente a falar nesta questão de como lidar com as pessoas que de alguma forma nos tiram do sério. Nos tiram do sério, não é? E o que eu estava a dizer, e que vem nos livros da Luísa e em qualquer outro livro, é que quando as pessoas nos irritam, seja os nossos filhos, seja o patrão, seja quem for, o problema não é o que ele está a dizer ou a fazer. Aquela pessoa está a ser o nosso maior mestre. Aquela pessoa está a dizer-me a mim que eu tenho uma ferida que eu preciso de cuidar. Portanto, nesse caso, e falando da tua filha, uma vez que estavas a tocar nesse ponto, sempre que a tua filha tem uma reação mais agressiva para contigo, não é nada contigo, mas é a ferida que está nela. E enquanto ela não sarar essa ferida, enquanto ela não olhar para dentro, enquanto ela não perceber, espera lá, isto é reflexo daquilo que eu senti há algum tempo atrás,
e esta emoção continua aqui dentro de mim. Enquanto eu não reconhecer essa emoção, eu vou estar sempre a reagir perante aquele padrão, aquele tipo de ação, aquela forma de falar, aquele gesto. Hoje és tu, amanhã é um patrão, é um colega, seja quem for. Era o que me acontecia a mim, não é? Tal e qual, porque eu reagi daquela forma. E hoje eu já não consigo, quando ela tem este tipo de atitudes, a Sandra de antigamente se calhar era capaz de dar até uma palmada, porque às vezes ela até chega a ser mal educada pelos padrões, mas no sentido em que eu hoje já reconheço que aquilo não é para mim. Ela não está assim, quando ela ainda há uns meses solta assim mesmo uma palavra e me vira às costas, um palavrão, e vira às costas, eu fiquei assim, uau, peraí. Mas a Sandra de hoje, que já tem muito este trabalho, que já percebe que isto não me é dirigido, e assim, peraí, para ela reagir assim, é porque ela, a nossa conversa que estávamos a ter tocou numa ferida e ela reage. E aquele não é o momento, seja para eu ir atrás, para tentar conversar, para dar, como eu dizia, se calhar um estalo, porque a Sandra antiga era capaz de o fazer, mas é assim, não, vamos manter as coisas calmas e depois mais tarde então falar assim, mas o que é que se passou? Porquê é que tiveste? Tu sabes que cá em casa isso não é forma de falar, assim, mãe, desculpa, tens razão. Mas é estas coisas que a Sandra de hoje tem uma capacidade, porquê? Porque já trabalhei muito em mim, essa tal ferida que me fazia ter esse tipo de respostas e de atitudes. Mas só muito, e porque nós queremos que a nossa live aqui seja curtinha, então tu vai falar só por hoje, não é? Que eu adoro, mas também aqui conseguimos parar, que não é fácil, e eu como malfeitio que fui durante tantos anos, era um grande desafio para mim de conseguir ter esta pausa entre o que é que, do gatilho, que, por assim dizer, que desperta em mim uma determinada emoção e a ação. Hoje, a Sandra já consegue não reagir no imediato, mas isto foram em uns anos de prática. Hoje a Sandra já percebeu que merece tranquilidade no dia a dia. E por isso, tudo o que seja algo que a tira do seu próprio eixo, não, muito obrigada. Se eu preciso de te responder, não consigo responder agora, vou-te responder mais tarde. Por isso, inconscientemente, só por hoje eu sou calma, tudo bem, está tudo certo. Se a pessoa que por acaso insiste em querer que nós lhe demos uma resposta ou que nós façamos alguma coisa, nós dizemos, olha, desculpa, eu agora preciso mesmo de ir ali, eu já venho, está bem? Calma. Exato. Nem que seja a casa de banho, como eu costumo dizer. Porque nós, quando estamos irritados, nós dizemos o que queremos e o que não queremos. Completamente. Perdemos a nossa razão. E quando falamos dos filhos, que nós queremos passar um bom exemplo e queremos que eles entendam o nosso ponto de vista, sim, eles vão entender o nosso ponto de vista se nós estivermos a falar com eles de igual para igual, no sentido com respeito. Com respeito, exatamente. Aí sim é possível. E nós percebemos que hoje estamos a mudar a nós, porque o caminho é mudar-nos a nós. Hoje estamos a mudar a nós, automaticamente a dar o exemplo aos nossos filhos, para sim, também eles saberem viver dentro do centro deles e, consequentemente, todas as gerações seguintes. Hoje em dia somos muito influenciados pelo que a comunicação social nos diz, mas temos que começar a olhar mais para dentro. Quem é que eu sou? Como é que eu me sinto? Quem é que eu quero ser? Olhar mais para dentro e deixar que o exterior pare de influenciar, permitir que o exterior deixe de nos influenciar. Exatamente, porque tudo tem a ver com a interpretação que nós damos ao que nos acontece, e isso faz toda a diferença. E é aquilo que eu dizia, eu podia ter aquela situação em que a minha filha até é mal educada comigo, eu posso interpretar de uma forma, ela está-me a faltar ao respeito e eu não admito isso e pronto, ou posso interpretar como ela respondeu assim porque não está bem, e isto, não fazer nada é permissividade, não é por aí, mas deixar para depois, para outra, para quando conseguimos as duas estar calmas e conversar com calma. Não é fácil, mas é possível. Mostrarmos efetivamente quem é que está ao comando. E nós somos o adulto. O exemplo é nosso, sempre. Exatamente. Os nossos filhos precisam de sentir que têm uma mão firme ao lado, que têm um pai e uma mãe firme ao lado. Por isso, tu falas da permissividade. E muito bem.
Nós não podemos ser permissivos, porque ao ser permissivos é como se estivéssemos a deixar que eles fizessem que eles façam como querem, mas isso também lhes traz insegurança. Muitas consequências. No momento em que eu preciso de apoio, eu sei que a minha mãe, eu sei que o meu pai estão aqui para me apoiar, nem que seja através de um raspanete. Mas é importante eles terem isso. Portanto, nós não podemos ser permissivos, mas temos que ser muito diretos naquilo que queremos transmitir e temos de estar calmos, tranquilos, conscientes e saber que eu estou a comunicar pelas palavras, mas também pelo corpo. Tudo comunica. Nossa expressão, os nossos gestos. Às vezes até tentamos esconder o que sentimos, mas a nossa energia cá dentro não estamos bem e eles sentem. Eles são seres, todos nós nascemos seres altamente instintivos. Portanto, aquilo que já vem pronto é o nosso instinto, o sentir o que está à nossa volta. Depois, mais tarde, é que vêm as estratégias de como lidar com isso. E só mesmo para terminar, porque já estamos em cima da nossa hora, que falámos nisso na live passada, eu acho importantíssimo também reforçar sempre. Nós somos o principal exemplo dos nossos filhos. Os primeiros anos somos o primeiro, os primeiros meses. Depois eles começam, claro, a conviver com outras pessoas e vão ter outras influências. Mas nós, os adultos, somos o exemplo de como lidar com as emoções. Se nós não sabemos lidar com as nossas emoções, não podemos cobrar aos nossos filhos que não têm ainda anos de experiência para o fazer. E isto é uma incongruência que notamos, porque na nossa sociedade a criança não merece o mesmo respeito que um adulto, é cobrada de coisas que os adultos não conseguem fazer. Há muita inconsciência e é por isso que eu acho que é tão importante falarmos destes assuntos, porque nós queremos, não é deixar um mundo melhor para os nossos filhos, eu acho que é deixar filhos melhores para o mundo, porque são os nossos filhos que vão fazer o próximo mundo. Temos que ter também esta consciência. Nós, falo de mim e falo de ti, que nós começámos a ter esta consciência. Eu comecei a ter esta consciência já há quase com 40 anos. Não sei como é que foi contigo. Sim, também, perto. 40 anos, quando comecei neste processo de autoconhecimento. Significa que eu andei 40 anos, até mais, porque o processo vai acontecendo pouco a pouco, não é? O processo de transformação. Mas eu andei pelo menos 40 anos a sofrer, a julgar, a criticar, a mendigar amor, digamos assim. Exatamente. Isto para dizer que se nós conseguimos fazer, nós pais, se conseguimos fazer este trabalho agora, especialmente quando temos filhos ainda pequeninos, porque as nossas emoções são trabalhadas ou são aprofundadas mais até aos 7 anos. Todos os pais que tenham filhos pequeninos, olhem para dentro, peçam, não é questão de pedir ajuda, é questão de começarem, no mínimo, a ver livros. Eu aconselho vivamente o livro Pode Curar a Sua Vida, da Alice Hay. Tu também tens livros que podem ajudar nessas questões. Tenho o documento que eu falei, que é o Cérebro da Criança, que eu acho que todas as pessoas que lidam com crianças deviam ler, Daniel Siegel. Importantíssimo. Responsabilizem-se pela forma de sentir, percebam que a vossa forma de sentir e de estar é automaticamente espelhada nos filhos. E aquilo que vocês são hoje, os vossos filhos estão a aprender a ser também. É isso que querem? E então agora também pensa, pá, já gritei, já me saltou a tampa, já disse o que eu não queria dizer, e agora o que é que eu faço com isso? Vem muita culpa, e isso, se querem saber como lidar com isso, assistam na próxima quarta-feira à 1h da tarde, que é o nosso compromisso. Estamos cá de novo, não é mesmo, Hilda? Exatamente. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, em Vibra pela Vida e em Growing Together. A Sandra vai colocar este live no seu Instagram. Também tem o Growing Together, o Instagram, o YouTube também está lá. Alguma informação extra que precisa, estamos por aqui. Alguma dúvida, podem mandar mensagem. É isso mesmo. Obrigada, até quarta, obrigada por estarem desse lado.